Olá, novamente, dando continuidade à disciplina de Sociologia. Nós já tínhamos adiantado sobre a última aula sobre Augusto Comte, que é considerado o pai da Sociologia. Hoje ainda vamos fazer outros desdobramentos, sobretudo na pessoa de outro sociólogo chamado Émile Durkheim, pioneiro da Sociologia, como ciência, foi o Émile Durkheim, que viveu aos meados de 1858 a 1917. Temos outros ainda sociólogos, o Wilfredo, e também outro grande e importante sociólogo, que é o Max Weber, além de Marcel Mauss. Vamos agora já fazer outros desdobramentos. A área da Sociologia da Educação, estuda as relações de aprendizagem e sociedade, o impacto da escola em diferentes âmbitos sociais, as relações de poder dentro da escola enquanto instituição e o papel do professor. Então, nessa área em que se propõe a analisar como se dá essa estrutura de poder, como se dá essas relações, então ela é chamada de Sociologia da Educação. Então, como que as pessoas têm os primeiros contatos, quais são os comportamentos dos alunos, será que elas são comportamentos homogêneos, se são todos iguais, ou existe distinção de comportamento, existe, por exemplo, comportamentos igualitários de uma sala para outra, ou existe diferença de uma sala para outra? Bom, vocês como alunos sabem muito bem de que existem salas que são um pouco mais agitadas, enquanto que outras salas, melhor dizendo, de aulas, elas são um pouco mais interessadas, ou outras não são agitadas e também não são interessadas, Então, vai ter diferenças de comportamento a partir de cada grupo. Então, essa disciplina, ou melhor dizendo, essa abordagem da sociologia, chamada Sociologia da Educação, vai procurar entender como se dá esse fenômeno. Será que uma escola, por exemplo, que ela está no extremo de um bairro, por exemplo, no extremo da leste, será que ela se comporta igual a escolas que estão, por exemplo, dentro do grande centro ou do centro expandido? Será que são os mesmos comportamentos? Como que se dá essa relação de poder do professor? O professor pode fazer abusos da sua autoridade, dentro de sala de aula? Então, todos esses elementos são indispensáveis nessa área da sociologia chamada Sociologia da Educação. Então, nós temos aqui agora o quarteto ou o quadrilátero dos principais sociólogos, Augusto Comte, Émile Durkheim, Max Weber e o barbudo aqui é o famoso Karl Marx, E aí então nós vamos retomar lá como que surge. Eu repeti na outra aula falando sobre Augusto Comte, que cunhou o termo, Então, logo que eu apresentei para vocês aqueles 4 grandes sociólogos, que eu vou retomar novamente, no filósofo e sociólogo Augusto Comte, ele considera que os elementos norteadores, as leis matemáticas, podem auxiliar extremamente a ideia da sociologia enquanto ciência. Então, ele vai trabalhar a ideia de que a ciência tem muito a contribuir na área da sociologia. O Émile Durkheim também considera, todavia, ele tem uma abordagem diferente. Ele vai tratar a questão de que existe um sistema de redes, que estão conectadas, e esse sistema de redes, por exemplo,
família de um lado, né? Política do outro, religião, né? Instituições econômicas, né? Instituições urbânicas, todas elas estão em sistema de rede e elas se conectam uma à outra. Então, para ele não está descolado esse sistema. E essa abordagem coesa, né, de sistemas, o Emile Durkheim vai chamar de funcionalismo. Então, grave bem esse termo, tá? Depois nós temos o Max Weber. Na próxima aula eu pretendo explorar o Max Weber e o Karl Marx. Bom, o Max Weber vai fazer uma compreensão de como se organizou, como que se configurou o capitalismo, né? Então ele é um filósofo, aliás um sociólogo, e ele vai fazer uma leitura de que essa nova modalidade do capitalismo, ela se dá a partir de uma herança e de uma não continuidade do pensamento protestante. Então ele vai fazer lá uma análise, né? Uma obra chamada Riqueza das Nações, ou Capitalismo, perdão. Ele vai fazer essa análise e ele então vai entender de que os protestantes, por exemplo, hoje, nós protestantes hoje não somos chamados de evangélicos. Naquela época, os protestantes, também conhecidos como puritanos, etc., eles tinham princípios de conduta. Qual era o princípio? Primeiro, Deus predestinou alguns para a salvação. Então, como saber se eu sou predestinado à salvação? Então, eu tenho que ter comportamentos de um predestinado. Quais seriam os comportamentos de um predestinado? A santidade, viver em santidade. Bom, viver em santidade é abominar completamente pelo menos os 7 pecados capitais. Um deles é a avareza. Então, esse cristão deve priorizar a santificação e, dentro, atrelada essa questão da santificação, que ela é muito mais conectada aos princípios morais. Então, esse cristão agora não pode abarcar, abraçar, não pode amar a avareza. Então, ele tem que se descolar dessa avareza. No entanto, outro princípio que está conectado é que eu tenho que trabalhar, que Deus odeia quem é preguiçoso, porque a preguiça ela está, de acordo com o São Gregório, que organizou os 7 pecados capitais. Para Max Weber, ele vai fazer essa análise e vai entender então que a cristandade daquele período entendia que o cristão não pode ser preguiçoso, que o cristão tem que trabalhar. Então esse cristão vai trabalhar e, ao mesmo tempo, esse cristão deve odiar todo e qualquer tipo de avareza. Então ele trabalha muito, muitas das vezes recebe pouco ou recebe muito. Só que se eu recebo muito, eu não posso ostentar, porque essa ostentação também é outro pecado entre os 7, chamado de vaidade. Dado isso, que eu não posso me envaidecer, então eu tenho que vestir roupa simples, viver uma vida simples. Só que, à medida que eu vou trabalhando muito, eu vou tendo um acúmulo de capital, e eu vou tendo exatamente esse acúmulo de dinheiro, e eu não posso ficar gastando com roupas caríssimas. Então eu vou guardando isso. Essa geração de cristãos que era muito fiel, muito dedicado ao princípio de santidade, que era uma marca da predestinação, esse cristão, logo depois, eles vão morrer e vão deixar os seus filhos. Esses filhos que são herdeiros não têm exatamente os mesmos princípios fidedignos que tiveram seus pais, de ter marcas de um predestinado. Que marcas de um predestinado?
odiar a avareza, odiar a preguiça e viver uma vida sem vaidades. Então esse novo grupo de cristãos ou pseudo-cristãos, eles não vão na prática exercer essa santificação como princípio dos puritanos ou propriamente dos calvinistas. E aí então esse grupo vai se envaidecer. E a forma de envaidecer é que eles vão agora usar esses capitais dos seus pais para acumular ainda mais lucros. Então, daí vai surgir novos banqueiros que então vão se consolidando economicamente na Europa, e então surge uma nova modalidade de capitalismo, que agora é um capitalismo propriamente nucleado ou de certa maneira localizado em banqueiros. E é isso que o Max Weber está fazendo, uma análise historiográfica, uma análise social, e apresentando as consequências desse movimento. E consequentemente o Karl Marx, que é um filósofo muito importante, ele é estudado para quem vai se tornar jornalista, para quem vai se tornar professor, aliás, vai se formar em direito, ele vai estudar sociologia do direito, ele vai se debruçar em Karl Marx. Para aquele que vai estudar política, vai ter que se debruçar em Karl Marx, né? Aquele que vai estudar filosofia, Karl Marx. O que vai estudar sociologia, Karl Marx. Então ele é extremamente um homem à frente do seu tempo. E o Karl Marx, então, ele vai fazer uma dura crítica aos modelos operantes de abuso de poder e abuso econômico. Então ele vai fazer propriamente uma análise de como se dá exatamente essa polaridade. Quando eu falo polaridade, eu estou falando de dois grupos, entre aqueles que são ricos e portanto exploram, e aqueles que são pobres e por consequência são explorados. Então esse grupo explorador ele vai chamar de burguesia, né? E enquanto que os que são explorados são chamados de proletariado. Grave bem esse conceito, proletariado. Então esses são exatamente os dois polos em que Karl Marx vai tratar. Karl Marx logo a seguir vai propor de que essa sociedade proletariada, se ela não tiver uma ação aguda, uma ação contundente, uma ação revolucionária, ela vai se manter numa linha de miséria, de empobrecimento total. E aí então Karl Marx vai propor de que esse proletariado deve fazer uma revolução, e aí ele vai ser muito explícito em dizer que esse grupo vai ter que agora se armar, né? Ter direito a armas e etc. E lutar contra a burguesia, a fim de que as propriedades privadas dessa burguesia, seja banco, seja indústria, seja fábrica, seja o que for, elas deverão ser saqueadas, arrebatadas, e depois que elas forem arrebatadas, elas serão administradas pelo Estado, tá? Então, daí nós vamos ter o conceito chamado de socialista, né? Socialista. Então, se antigamente os bens eram gerenciados pelas grandes empresas privadas, né? Cada um dentro da sua autonomia, no seu livre mercado, sem intervenção, é chamado também de Estado mínimo. Por que é chamado de Estado mínimo? Porque o Estado não pode intervir nas leis econômicas que regem o capitalismo. Então, o Estado não vai, por exemplo, determinar que os patrões venham dar 40% de impostos, 50% de impostos dos mais variados. Então, no capitalismo, e aí
eu posso dizer para vocês que, por exemplo, um país que tem o domínio de um presidente de direita, ele vai ser capitalista, tá? Sendo ele capitalista, ele vai ter uma característica de privatizar ao máximo as empresas, sobretudo que são do Estado, funcionários públicos que trabalham no Correio, que trabalham na Sabesp, que trabalham antigamente era Eletropaulo, hoje é Enel, né? Então essas empresas todas que é do Estado, então um presidente e os governadores vão privatizar essas empresas para que o Estado não venha doutrinar, não venha reger a vida dessas pessoas. Isso é característica da direita. Já a esfera mais socialista, que é a esfera da esquerda, seja esquerda, né, exacerbada, exagerada, aguda, ou seja, esquerda centro, tanto faz, ela vai então trabalhar com características que são assistencialismos, né? Então, Bolsa Família, pé de meia, por aí vai, e também ela vai fortalecer as empresas do Estado, Correio, o INSS, os professores educacionais do Estado. Então, são todas características do socialismo. Dado isso, compreendendo esse fenômeno em que esses dois polos, né, nós vamos entender então que no socialismo o Estado intervém diretamente, está tendo acúmulo de riqueza para determinadas empresas, então nós vamos criar mais impostos, nós vamos criar leis em que vem reprimir, em alguns casos, estados que são socialistas, como Cuba, por exemplo, Coreia do Norte, né, China, muitas empresas foram tomadas pelo Estado, o Estado tomou essas empresas que eram empresas privadas e eles então passaram a administrar. Isso é uma característica do socialismo, eles assumem o controle, né, vão estatizar, né, é assim chamado de estatizar essas empresas vão pertencer diretamente ao Estado e o Estado vai gerenciar, né, enfim, e assim será feito. O exemplo para você poder entender, os médicos em Cuba, eles conseguem fazer sua medicina, no entanto, existe uma regra, qual é? Se eles saírem de lá patrocinados por algum país para trabalhar, como houve no caso de médicos cubanos aqui, o que é que tinha que acontecer? Eles recebiam o salário bruto, sei lá, 12 mil, né? E desses 12 mil, eles tinham que repassar para o Estado de Cuba 50%. Então, se eles recebiam 12 mil, eles apenas ficavam com 6 mil. Por quê? Porque é o Estado que vai gerenciar a economia dos funcionários. Então, isso é uma característica própria de países socialistas. E quem é que deu o pontapé inicial para essa modalidade de gerenciamento do Estado? Esse filósofo chamado Karl Marx, tá? Então, o Karl Marx vai propor então que haja uma primeira etapa desse socialismo, que é a revolução e a crítica à alienação. O que é alienação? É o estar fora da consciência. Então, para ele vai entender de que a burguesia não permite que o povo mais pobre, mais desprovido, mais desfavorecido consiga ter acesso igualitário de conhecimento como os capitais. Então ele vai propor exatamente uma proposta, aliás, uma aplicabilidade de uma educação mais afinada. Por isso que alguns países socialistas eles se dedicam em pelo menos duas áreas importantes: saúde e educação, né? Então você tem lá na Rússia, por exemplo, você tem em Cuba, né? Você tem na China. Esses países que são socialistas, eles se dedicam muito na questão da educação. Então, traduzindo em outras palavras, países que são de origem socialista tendem a ter uma abertura maior para educadores de qualidade, professores, etc. Tá?
E aí, ainda propondo, falando um pouco mais de Karl Marx, esse estado de alienação, quer dizer, estar fora de si, ou seja, vivendo na ignorância, Karl Marx vai fazer uma dura crítica. Então, essa classe não tem que ter direitos igualitários de educação, de conhecimento, para poder competir com os demais, de maneira igualitária. Na síntese, ele inclusive vai trabalhar o chamado da dialética material, que é tese, antítese, síntese, na dialética final de Karl Marx, que é o que a gente chama de síntese, ele vai mostrar de que o Estado tem que sair dessa condição, primeira, de gerenciar os bens da sociedade, que é o que a gente chama de socialismo, e ela então ter uma consciência igualitária, onde tudo é de todos, todos são de tudo, E aí essa ideia de egoísmo econômico deve ser dilacerado, aniquilado. Quando isso acontece, esse egoísmo econômico é desfeito, então ela vai transitar para outra fase, que é chamada de comunismo. Então a pergunta que eu faço é: existem países comunistas? Não existe nenhum país comunista, porque todos eles o Estado está gerenciando. Não houve essa consciência igualitária de que tudo é de todos, e dessa forma é considerado que não é correto, tá bom? Até a próxima aula, então, de Sociologia. Muito obrigado, pessoal.